Ainda no âmbito dos direitos humanos, eu quero tratar neste vídeo sobre os direitos de liberdade e especialmente as liberdades que têm a ver com a razão humana. Desde aquele primeiro estágio em que surge a ideia em nossas mentes, até aquele momento derradeiro em que há a realização dessa ideia, seja no plano individual, seja no plano coletivo. E por isso mesmo, seguindo esse roteiro, eu vou tratar da liberdade de pensamento, da liberdade de consciência, da liberdade de expressão, da liberdade de associação, da liberdade de reunião. São tópicos que me parecem importantes para que nós possamos compreender a dimensão real dessas liberdades. E sobre a liberdade de pensamento me vem à lembrança algo que eu ouvi do meu professor de filosofia no meu curso de mestrado, professor Raimundo Falcão, e ele fazia menção a um sujeito muito controvertido, um teórico que, como outros, terminaram por se deixar seduzir por movimentos totalitários, o Giorgio Del Vecchio. Era tão controvertido que, em dado momento, depois de ser reitor da Universidade de Roma, ele é expulso da Universidade de Roma, porque afinal tinha ascendência judia e o regime de Mussolini não o tolerava por isso. Ele consegue retornar e ao final, quase ao final da Segunda Guerra, quando cai Mussolini em 1944, ele é novamente expulso da Universidade de Roma, da cátedra, porque afinal ele teria colaborado com o regime fascista. Mas ele deixou alguns pensamentos bem interessantes, e entre eles o de que a liberdade de pensamento, em verdade, está imune a qualquer regime opressor, porque corresponde àquele primeiro momento em que a ideia simplesmente surge em nossa mente. O momento seguinte é aquele em que se dá a liberdade de consciência. E aí, para me referir, por exemplo, à concepção kantiana, a gente pode lembrar que há um estágio anterior em que se apresenta o reino da necessidade. Na necessidade, dá-se o nosso pensamento, dá-se a ideia. Mas há um estágio seguinte em que se apresenta a nossa razão. Esse momento é o momento em que se dá a liberdade de consciência. Até aí, não há possibilidade de um regime, qualquer que seja ele, qualquer que seja a sua vertente ideológica, nos alcançar. É fato que a nossa razão pode nos levar a caminhos tortuosos. A nossa razão pode nos levar ao justo. Mas ainda assim, nós estamos tratando, como nos ensina Luigi Ferrajoli, nós estamos tratando das imunidades. As imunidades que não se deixam invadir, não se deixam reprimir, tendo em vista que não implicam uma ação concreta. A ação concreta vai aparecer a partir do momento em que se dá a expressão, a manifestação desse pensamento que se tornou racional desde o estágio em que se deu se apresentou, em que se realizou, em que se manifestou a nossa consciência, a nossa razão. Quando a gente fala da liberdade de expressão, é evidentemente que a gente precisa mencionar alguns precedentes das duas cortes, que são as nossas cortes maiores, evidentemente o Supremo Tribunal Federal, e eu me referiria também à Corte Interamericana de Direitos Humanos, naquilo que diz sobre a interpretação qualificada dos tratados de direitos humanos, entre eles a Declaração de 1948, os Pactos Internacionais de 1966, a Convenção Americana de Direitos Humanos e também os protocolos facultativos correspondentes. Quando nós nos reportamos, porém, à liberdade de expressão, nós não estamos ainda naquele estágio em que se dá a associação de pessoas para a realização dessa ideia que teria, de algum modo, sido expressada. A liberdade de associação
é de tal envergadura, inclusive no plano constitucional, que há um precedente do ministro Celso de Mello, que corresponde ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3045, em que o ministro Celso de Mello, com base no artigo 136, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A da Constituição, diz sobre a liberdade de associação ganhar uma estatura maior do que a liberdade de reunião, porque somente em relação à liberdade de reunião teria o nosso texto constitucional estabelecido limite, o limite de que não poderia realizar-se em estado de sítio. Mas, para além disso, nós temos, portanto, a liberdade de reunião. E a liberdade de reunião que está consagrada no nosso artigo 5º, inciso 16 da Constituição. A gente pode lembrar de vários precedentes fascinantes do Supremo Tribunal Federal, inclusive aqueles que incomodam, que inquietam, né? A exemplo da Marcha da Maconha, né? A decisão do Supremo Tribunal Federal, também relatou o ministro Celso de Mello na ADPF 187. Mas para concluir, né, este nosso vídeo, eu queria fazer duas abordagens muito rápidas. A primeira delas é que quando nós estamos tratando de direitos humanos, nós em princípio estamos, de novo com Ferrajoli, nós estamos tratando do direito da parte mais débil, da parte contratualmente mais débil, da parte vulnerável das relações jurídicas. O único senão existe porque o protocolo facultativo do Pacto, da Convenção Europeia de Direitos Humanos, abre espaço para que se cogite de direitos humanos que estariam sendo exercidos por pessoas jurídicas. Mas tanto a Convenção Americana quanto os protocolos facultativos dos dois pactos de 1966, tanto o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos quanto o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos se referem à possibilidade de a queixa ser apresentada ao Conselho de Direitos Humanos, né, os seus congêneres ali em cada caso, apenas pelo indivíduo, pela pessoa física, correspondendo, aliás, àquilo que o Ferrajoli disse. Quando se trata de direitos humanos, você pode tratar até de direitos que, como diz o nosso Código Civil, podem ser exercidos por pessoas jurídicas, mas não na qualidade de direitos humanos, de direitos fundamentais. E a segunda observação, que também me parece relevante, se nós observarmos ainda não a Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas sim a Corte Europeia de Direitos Humanos, nós vamos ver que há vários precedentes, há vários julgados em que a Corte Europeia de Direitos Humanos diz sobre a liberdade de expressão está naquela margem de apreciação, naquele espaço reservado para as cortes nacionais dizer em que medida a expressão pode sofrer restrições, a expressão pode sofrer limites. É fato que a própria Corte Europeia de Direitos Humanos já estabeleceu algumas exceções a essa sua primeira compreensão. A exemplo do caso que envolveu o caso que envolveu uma manifestação de cunho nazista, em que a Corte Europeia de Direitos Humanos, foi o caso Udo Pastors, né, versus Alemanha, disse que as cortes alemãs tinham razão quando impediram que essa manifestação, essa liberdade de expressão fosse exercida com esse teor. Mas há uma certa tendência de se reservar aos Estados nacionais, às cortes nacionais, aquela delimitação do que seria liberdade de expressão. Nós temos dois precedentes, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto cada da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que eu gostaria de tratar no vídeo seguinte, que são extraordinariamente fecundos, importantes, relevantes a respeito da liberdade de expressão.